indignada com isso, decidiu se dividir, não queria ficar mais debaixo daquela liderança, não queria ficar mais com aquele povo. Então o reino vai ser dividido em dois reinos, que nós vamos entender na Bíblia que é o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul ainda continua uma linhagem, que era a linhagem de Davi. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim decidiu ainda ser fiel, ser leal à descendência de Davi. Então essa linhagem continua como o reino de Judá, que é o reino do sul. O reino do norte, a gente vai entender que foi formado por 10 tribos. As 10 tribos que se rebelaram, não quiseram ficar mais diante a submissão, debaixo da autoridade do reinado da descendência de Davi. Então ele se divide. Quando ele se divide, Jeroboão começa a reinar sobre a tribo do norte. Jeroboão começa a reinar sobre o povo da tribo do norte, que é considerado o reino de Israel, que foi dividido o reino de Israel e o reino de Judá. Então, quando Jeroboão começa a reinar, a Bíblia vai falar que Jeroboão reinou do ano 931 ao ano 910. Ele reinou durante 22 anos. E quando Jeroboão reina, ele passa o seu reinado para o seu filho Nadab. E seu filho Nadab ele vai reinar durante 2 anos. Porque Nadab, na verdade, ele vai ser morto. O Baasa, ele vai ser morto. E Baasa começa a reinar no lugar dele. E quando Baasa começa a reinar no lugar dele, Baasa vai reinar durante 24 anos sobre esse povo. E quando Baasa reina, durante esses 24 anos, seu filho Elá, ele toma a sucessão do trono. Ele começa a reinar no lugar de seu pai. Só que lá, a Bíblia vai falar que ele foi morto. Ele vai reinar durante 2 anos. Só que ele foi morto por Zerri. Zerri mata ele. Só que Zerri também, ele não dura muito tempo entre o reinado entre esse reino. Porque a Bíblia vai falar que ele fica durante 7 dias reinando sobre o reino do norte. E ele acaba sendo morto também. E quando ele morre, quem assume o reinado no ano de 885 até o ano 874, durante 12 anos, é o Ri, que é o pai de Acabe. Então o Ri, quando ele assume o reinado, ele funda a cidade de Samaria. Ele fundando a cidade de Samaria, ele faz que a cidade de Samaria seja como capital do reino do norte. Então Samaria vai ser como Curitiba no estado do Paraná. É a capital do Paraná, uma cidade de referência, uma cidade onde que a verba era melhor, tudo parava lá com eles, tudo ia para lá, imposto, tudo ia para lá com eles. Aí nós vamos ver que Acabe começa a reinar, onde que vai começar agora um capítulo atrás, onde estou ali com vocês. Aí só que a Bíblia vai falar que quando Acabe começou a reinar, Acabe foi piores de que todos os reis que já passaram em Israel. Porque naquela época não era comum o povo israelita, ou seja doente do reino do norte ou reino do sul, se casar com o povo estrangeiro. Porque os povos estrangeiros tinham outra doutrina, outras culturas, eles tinham outro jeito de adorar a Deus. Então Acabe pega e toma por esposa Jezabel. Quando ele toma por esposa por Jezabel, se ele pega ela e traz para os costumes, vamos colocar do povo de Israel, que é um costume evangélico, um costume que a gente vive, ia ser o quê? Ele tinha que, na verdade, se ele casou com ela e já fez algo errado, ele tinha que tentar mudar o pensamento dela, trazer ela para o costume dele. Mas na verdade, ela que leva ele para os costumes dela. Além de ele se casar com uma estrangeira, ele pega agora e ele começa a adorar outros deuses. Mas se nós parar para analisar, irmão, desde o início, quando esse reinado foi dividido, esse reinado ele já começa sem a bênção do Senhor, porque foi um reino dividido. Então, na verdade, a linhagem de rei tinha que continuar com Salomão e sua família. Eles tinham que continuar ali. Só que quando ele divide, mesmo assim, o Senhor vem e vem falar com Jeroboão, manda alguém falar, querendo abençoar esse reinado, porque o povo que ele ia liderar era um povo escolhido por Deus. Era um povo que Deus amava, era um povo que Deus libertou quando era escravo no Egito, é um povo que Deus escolheu para cuidar. Só que esse reinado do Reino do Norte é um reinado que, se nós pegar para ler certinho, é um reinado que cada vez mais que foi passando de mão em mão do reinado, foi um reinado que ele se afundou mais em idolatrias. E a Bíblia vai falar que Acabe foi pior que todos esses reis, pior que Jeroboão, pior que Nadab, pior que Baasa, pior que todos, pior que lá, porque além de Acabe ele se prostrar a outras doutrinas, as outras culturas, aos outros deuses, ele pega em Samaria, numa terra que é nomeada uma terra do Senhor, ele pega, levanta um altar a Baal
enquanto o altar do Senhor eles deixam parado. Ele levanta o altar para Baal, ele levanta um bosque para Baal, ou melhor dizendo, ele faz uma igreja para Baal dentro de Samaria. Então eles começam a cultuar esses deuses. O povo começa a cultuar, o povo começa a adorar esses deuses, o povo passa a esquecer de Deus, porque quanto mais o povo se afasta de Deus, Deus não vai conseguir falar com o povo, porque o povo não quer já ouvir a palavra do Senhor, o povo não quer se voltar à essência que eles tinham que se voltar, ele não quer voltar debaixo da lei de Deus, ele não quer voltar de volta à doutrina que eles tinham que seguir, eles tinham que seguir uma lei, ele não podia ser um povo que podia fazer qualquer coisa, eles tinham que seguir a lei do Senhor. Então quando Acabe faz isso, a gente vai entender que ele faz, aí a palavra vai falar que ele fez mais tudo isso para afrontar Deus do que todos os outros que passou, porque os outros todos que passou, eles pecavam, eles se idolatravam, eles se prostituíam, só que eles nunca fez isso de levantar outros altares para outros deuses, e Acabe fez isso. Só que a gente vai entender que nesse tempo vai surgir o profeta Elias também. Elias surge nesse tempo também, e quando Elias surge, Elias vem até Acabe. A palavra vai dizer no capítulo 17 que Elias vem até Acabe e fala para ele, no capítulo 17, vou pedir para os irmãos entenderem. Então Elias, motivista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Glória a Deus. Irmão, eu confesso que eu aprofundei bastante nessa palavra, eu procurei outros pregadores pregando para ter aquele confronto de mente, para ver se a gente pensa do mesmo jeito, para mim chegar a uma conclusão mais direcionada dentro do Espírito Santo para passar para a igreja. Só que algumas pregações que eu escutei, eu fiquei um pouco espantado, porque aqueles vêm falar que Elias ele bateu no peito, falando que segundo a palavra dele não ia chover. Mas se nós parar para ler essa palavra novamente, ele vai falar assim, ó. Vamos falar assim, ó. Vou começar da parte do verso B. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, vírgula, senão segundo a minha palavra. Aqui, irmão, fica bem clara a palavra escrita, porque que Elias fala que nem orvalho nem chuva haverá, vírgula, ele encerrou, senão segundo a minha palavra. Ele falou assim, só vai haver chuva quando eu voltar aqui e falar que vai haver, porque o Senhor vai me enviar, eu vou vir aqui e vai falar, vai chover. Não que ele foi lá e falou assim, segundo a minha palavra não vai chover, não vai ter mais nada. Não, a gente quando vai ler, a gente tem que entender os pontos, porque a gente pode colocar coisas na cabeça de muitas pessoas que não entendem. Uma palavra maldita, ela vai começar a enxergar de maneira diferente. E a palavra é bem clara que ele fala, vive o Senhor. Por que ele fala vive o Senhor quando ele se apresenta para Acabe? Porque naquele tempo, irmão, se dizia estudos que o povo falava que o Deus de Israel tinha morrido. O Deus de Israel estava morto, o Deus de Israel não vivia mais. Então quando ele se apresenta, ele fala, vive o Senhor, cuja face eu estou. Então se ele fala, cuja face eu estou, é o mesmo significado de dizer que na presença dele eu estou. Então se ele está na presença dele, ele está direcionado pelo Espírito Santo. Ele foi direcionado pelo Espírito Santo. Não foi palavra jogada fora. Só que mesmo, irmão, na presença do Espírito Santo, ele foi lá e fez aquilo que o Espírito Santo ordenou a ele. Só que depois a palavra vai dizer no versículo 2, depois veio a palavra do Senhor dizendo, levante-se daqui, vire para o oriente e te esconda junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Irmão, o Senhor fala para ele agora se retirar dali, porque agora como que ele foi lá falar com um líder, né, um rei, então ele falou uma palavra que aquele rei jamais esperava que ele ia falar, então ele falou uma palavra dura, que segundo os pecados dele, tudo que ele está fazendo, o Senhor não tem se agradado, e segundo isso, devido à idolatria de outros deuses, não vai haver chuva nem orvalho, não vai cair nada, porque nós bem sabemos que até em Curitiba, só que lá naquele tempo lá fala que Israel é mais diferente ainda. Em Curitiba, se a roupa estiver seca, vai deixar no canal de madrugada, quando ela vai pegar, ela está molhada. Porque o sereno na madrugada é um sereno que ele molha bastante a terra. Então ele falou que nem isso ia cair, para não ter nada. Só que eu acho interessante, irmão, que mesmo ele debaixo do propósito do Senhor,
mesmo ele direcionado pelo Espírito Santo, ele fez algo bom. Ele fez algo lá, ele foi colocar correção na casa para o povo não continuar aquela descendência de um povo idólatra, de um povo que convivia em pecado, de um povo que vivia em idolatria. Ele vai sair. Só que agora que nós vamos entender mais para frente, que mesmo ele andando no caminho do Senhor, ele vai ter que passar por um processo agora. Ele vai ter que passar por esse processo de servidão. Ah, não, mas o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que mesmo nós no caminho do Senhor, mesmo nós na direção do Espírito Santo, nós vai ter que passar por vales, irmão. Nós vai ter que passar por circunstâncias que vai nos machucar. Nós vai ter que passar por situações que vai nos ferir. Porque é necessário nós passar. Porque tudo isso serve com um propósito maior que nós não vamos entender. Nós não entendemos o propósito que o Senhor tem na nossa vida através dos processos que nós temos que passar. Mas aqui, como que nós leu essa passagem? Como que nós sabemos que vai acontecer? Nós sabemos que o processo maior que Deus quer usar Elias é quando ele vai lá confrontar o povo. Que ele vai mostrar que Deus está vivo mesmo, que realmente Deus está. Então, se nós entendermos o processo, ele vai valer a pena. Mas não é diferente do meu processo e do seu processo. O nosso processo na direção do Senhor vai ser dolorido, vai ser complicado, porque não é fácil servir a Deus. Nós vai servir a Deus, vai ter consequências, nós vai ter que carregar marcas do Evangelho, nós vai ter que passar por isso. Então agora Elias vai começar a passar por um processo. E a palavra do Senhor vem para ele fazer, ó, vai perante o Oriente, vai até o ribeiro do Querite, de frente do Jordão, que lá você vai beber água do ribeiro, e eu já ordenei, irmão. Isso aqui é muito interessante, eu acho muito lindo. Isso aqui, quando eu parei para ler, ficou chamando a minha atenção, que o Senhor falou para ele assim, ó, eu já ordenei os corvos para que lá, ali, te alimente. Bom, eu acho muito interessante isso, por quê? Porque o Senhor falou para ele, você vai lá, quando você chegar lá no ribeiro, ô Patrícia, quando você chegar no ribeiro, o corpo vai, eu vou mandar o corpo lá depois te alimentar. Ele falou, não. Ele falou que já deu ordem aos corvos para que lá alimente ele. Ah, irmão, mas você vai querendo dizer? Eu vou usar eu, irmão, como exemplo. Semana passada lá o servo do Senhor pregou, Jacrosés, ele falou que Deus estava dando um carro para mim. Recebo, acredito, tenho fé que o Senhor vai me dar o carro. Só que um ponto, irmão, para Deus me dar um carro, eu vou ter que me preparar. Eu não tenho carro, minha esposa não tem carro. O Senhor não vai me dar um carro agora se eu não ter carro. Ele não vai me dar um carro para me andar irregular, fora da lei do homem. Que a palavra diz que nós temos que estar dentro da lei e da justiça da terra, para nós ficar juntos, para nós ficar perante a justiça de Deus. Nós temos que estar reto nas duas leis. Então, para mim receber essa bênção do Senhor, eu tenho que tirar uma carga. Tanto que eu cheguei em casa no mesmo dia, já eu falei para a mulher, pesquisa antes que tira uma carga aí, já vai tirar. Porque Deus vai dar um carro. E para Deus dar esse carro para nós, para Deus dar esse carro para nós temos que se preparar para receber essa bênção. Então eu quero dizer o que, irmão? Se Elias pega e para no meio do caminho, ele ia ficar com fome. Ele ia ficar com fome. Porque a promessa dele é lá no ribeiro. Vai até o ribeiro de Querite, lá você vai beber água, e lá eu ordenei os corvos para que te alimente. Então, irmão, eu quero dizer o que? Por muitas vezes recebemos promessas do Senhor, o Senhor fala que vai nos abençoar, o Senhor fala que vai fazer, só que aí a gente fica esperando e fala assim, mas tanto tempo que Deus me prometeu, tanto tempo que Deus falou que ia fazer, tanto tempo que falou, mas não chega. Mas nós se preparou para receber, nós preparou a nossa terra para receber aquela bênção que o Senhor falou que vai nos dar. O Senhor falou, vou abrir a porta do emprego, igual usou o servo, vou falar por mim para não falar que eu estou falando aqui dos irmãos. Mas o Senhor falou que Deus já tinha abrido as portas. Mas se eu ficar em casa esperando a porta, irmão, eu ia entrar? Não ia entrar, irmão, porque Deus dá a bênção, Deus fala que vai te dar. Só que devemos nós se preparar para receber essa bênção. Devemos nós preparar o nosso campo para receber aquilo que é do Senhor. Não questionar, Senhor, o Senhor falou que ia me dar, o Senhor falou que ia fazer na minha vida, mas por que você não fez? Para, analise, irmão. Aquilo que o Senhor te prometeu está de pé ainda, mas você chegou no propósito para receber aquilo que o Senhor quer te dar? Você está pronto para receber aquilo que o Senhor quer te dar? Se o Senhor te dá agora, quem garante que o diabo não vai vir para roubar? Você está pronto para receber? Então nós temos que se preparar, irmão, para receber. Nós temos que chegar no propósito. Agora nós vamos entender que quando Elias chega lá no ribeiro, ele começa a beber água do ribeiro de Querite, e a palavra vai falar, irmãos, que os corvos traziam alimento para ele, pão e carne de manhã e pão e carne à noite. E a palavra do Senhor, quanto mais você vai se aprofundando nela, mais ela fica interessante. Você já parou um corvo trazer carne para alguém, irmão? O corvo no meio do caminho
caminho vai comer. Você já entendeu o peso dessa palavra? Aí só que a Bíblia vai falar que os corvos traziam, ele comia o pão, a carne de manhã, bebia água do ribeiro e durante a noite também. Isso continuou vários dias até o ribeiro se secar. Só que eu quero dizer para você, irmão, por muitas vezes o Senhor tem falado que vai trazer coisas na nossa mão. E a gente tem se preocupado, porque às vezes nós olhando a pessoa que está para fazer essa bênção chegar até nós, é uma pessoa que não gosta de nós. Mas sabe quem representa o corvo, irmão? Essas pessoas. Porque se você fosse ver na lógica, o corvo ia comer a carne. Essa carne não ia chegar nele. O corvo ia comer. Eu aprendo duas lições, irmão, nessa palavra que eu quero compartilhar com a igreja. Uma, que independente de quem for, o que é seu, é seu. O que é seu, o Senhor vai fazer. Independente de quem te trazer, vai trazer. Aquela pessoa que você pensa assim, essa daí é improvável me abençoar. Ela vai abençoar, porque o Deus que manda na terra, Ele manda no céu. Ele manda no corpo, Ele manda na água, Ele manda em tudo, irmão. Ele que criou, Ele manda tudo. Deve obediência a Ele. Aí, a segunda coisa, irmão, que eu acho interessante, que eu consigo imaginar se chegar no finalzinho da tarde, estômago de Elias roncando, ai, estou com fome, cadê esses corvos, né? Ele vai olhar para o chão para ver se os corvos estão andando? Não vai. Ele vai olhar para onde? O céu, irmão. É da onde que eu e você tem que olhar? O céu. E meu, a dificuldade que nós passamos, estamos olhando para um lado, para o outro, assim, será que o meu irmão vai me ajudar? Não. Olhe para o céu, irmão. A palavra fala que é do céu que vai vir o nosso socorro. O nosso socorro vai vir do alto. Aquilo que vem do alto, irmão, sempre é bom para a minha vida e para a sua vida. Nós temos que entender que mesmo em questão da circunstância, parece que não dá. No cenário improvável, o Senhor vai se tornar provável para te abençoar. Então as palmas continuam.